Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão e criou um personagem para suas palestras, Gilbert Angerami. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,90 m. Só? Não conhecendo por assim, então, 2 metros, pelo menos. Produzido aí a gente fica um pouco mais alto, né? Mas a minha estatura mesmo é 1,90 m. Você é professor? Isso. Lá no Maranhão? Exatamente, lá na Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, uma cidade a qual eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Onde a gente tem um campus avançado da universidade. Eu trabalho no curso de Comunicação Social, sou professor do curso de Comunicação Social, jornalismo. E atualmente eu estou ministrando a disciplina de laboratório de ASCOM, assessoria de comunicação. Nossa. E como é que você é carioca? Sou carioca, nasci no Rio. Como é que você foi para lá no Maranhão? Pois é, então, João, na época eu trabalhava muito no Rio, dava aula em universidade. Eu cheguei a dar aula em 2 universidades particulares, tinha 2 matrículas no estado, dava aula em pós-graduação, então era aquela correria, aquela loucura danada. E eu desenvolvi um processo de estresse muito grande, né, porque a gente que trabalha em cidade grande é coisa complicada. E eu falei, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero uma coisa mais tranquila. E comecei a procurar concurso, para fazer concurso para alguma universidade pública. Na época eu tinha apenas concluído meu mestrado. E não abria concurso para a região sudeste, para a região sul, só para quem tinha mestrado, só quem tinha doutorado. E eu já estava fazendo doutorado. Aí apareceu uma oportunidade para eu fazer prova para Rondônia. Eu fiz prova para a Universidade Federal de Rondônia. E foi para Rondônia? Fui para Rondônia, fiquei lá 3 anos. E aí acabou que a coisa não deu certo, e aí eu consegui uma transferência de um professor, casado com outro professor, enfim. E aí eu fui para Imperatriz, e foi uma situação muito interessante. Eu cheguei em Imperatriz, não sabia nada, não conhecia nada de Imperatriz, não conhecia ninguém em Imperatriz. Eu cheguei com uma mala e um travesseiro embaixo do braço. Bem retirante mesmo, né? E eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Mas, enfim, a gente vai trabalhar na área de comunicação, fica um pouco mais fácil. E aí eu fui convivendo, fui aprendendo e conhecendo as pessoas, né? E aí a coisa foi fluindo e estou lá, até hoje. A sua formação já encaminhava você para ser um professor? Assim, porque assim, a minha mãe disse que quando eu era criança, era aquela coisa de maternal, era sempre assim, o que você quer ser quando crescer? Aí eu sempre falava, eu quero ser professor. Aí minha mãe, não faça isso, porque minha mãe é professora. E ela fala, não faça isso, meu filho, professor não dá, porque ganha pouco e tal. Mas enfim, na verdade, eu só descobri mesmo a minha vocação de professor quando eu fiz minha primeira pós-graduação. Porque eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing empresarial, e eu tive um professor que perguntou, quem aqui quer dar aula nos cursos gratuitos de uma universidade? E eu, assim, foi bem intuitivamente, eu levantei o braço. E ele falou, então tá, você vai dar aula então de administração de vendas. Eu falei, então ok. Nunca tinha visto aquele conteúdo na frente. Cheguei em casa, comecei a estudar aquilo, comecei a pegar material. A dar aula. E nisso que eu comecei a dar aula, comecei a pegar gosto pela coisa, né? Eu estava naquela história que eu fiz comunicação e publicidade, eu estava naquela ainda dúvida, vou trabalhar em agência, vou trabalhar com marketing, o que eu vou fazer? Né? E aí fui convidado para dar uma universidade particular e dali pronto. E assim que eu entrei na universidade particular, foi muito interessante, comecei a dar aula, eu só tinha a especialização, e eu comecei a dar aula em agosto. Quando chegou em setembro, o coordenador no curso me chamou. Eu falei, pronto, já era, né? Eu estou começando agora, o cara já está me chamando. Ele falou assim, não, Gilbert, a questão é a seguinte, ou você entra com mestrado ou não tem como. Naquele mesmo ano, eu fiz prova, não estava preparado nada, fiz prova com mestrado, e entrei com mestrado, e aí foi embora. Aí mestrado, doutorado, PhD, enfim, a gente faz. Agora, você criou uma personagem para dar suas palestras. Isso. Né? Como é que surgiu essa personagem? Ju, o que acontece é o seguinte. Dentro do processo... Foi lá no Maranhão mesmo? Não. Isso já existe desde o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o processo de ensino-aprendizagem,
é um processo que ele requer criatividade. Sem criatividade, o aluno ele fica naquela mesmice. Que fica aquela velha história do famoso cuspe-giz. O professor chega lá, eu sou todo poderoso, eu sei, e você me obedece, eu vou lá e faço. Então, quando eu comecei a dar aula, eu tinha já uma pré-formação teatral, né? Eu sou ator também, formado, eu já tinha uma pré-formação teatral, então eu comecei a brincar com a disciplina, com o conteúdo, eu começava a fazer um tipo, fazer uma voz diferente, fazer um trejeito diferente, e a coisa começou a agradar. Eu falei, bom, eu acho que por aí é um caminho. Como é que é? Dá para mostrar pra gente? Como é o nome dessa personagem? Essa personagem, na verdade, ela foi sendo adaptada, né, Ju? Porque eu comecei numa brincadeira de carnaval, e aí, de repente, ela foi crescendo, e eu comecei a ter que profissionalizar, vamos dizer assim, essa personagem, né? E tive que dar um nome. E foi na época, exatamente, que estava surgindo, estava o boom do filme Priscila, Rainha do Deserto. Né? E aí eu aproveitei e falei, não, Priscila é o nome que tem que ser. Então eu botei o nome de Priscila, né? E o sobrenome, eu falei, bom, tem que ter um sobrenome. E agora? E como eu trabalho com lado de humor, trabalho mais com essa parte de caricatura, então eu falei, acho que Camburão é uma coisa interessante. E aí botei Priscila Camburão. E a coisa... Priscila Camburão. Perfeito. E a coisa pegou, o pessoal gostou, enfim. E aí a coisa foi acontecendo, né? 1,90 m de Priscilão. De Priscilão, exatamente. Camburão. Você vai mostrar pra gente a Priscila? Vou mostrar. Não tem, porque assim, a Priscila, na verdade, né, Jô, é uma personagem que ela tem algumas características específicas. Em função disso, a gente precisa se ajustar para isso. Para quê? Para que a gente possa, efetivamente, fazer com que o público agrade aquilo que a gente está fazendo. Né? Então, assim, uma característica interessante que eu criei na Priscila na hora que eu criei o personagem foi exatamente a boca. Por quê? Porque a boca é uma coisa que chama muita atenção. Né? As pessoas olham diretamente para a sua boca. E o que eu estava reparando na época é que a maioria das drags, né, elas só faziam boca de batom vermelho e tal, alguma coisa, jogava um glitter. E eu... não dá pra falar e passar o blasto ao mesmo tempo. Vai passando o que eu falo. Enfim, então você vai falando agora enquanto eu termino aqui embaixo. Tá bom. Porque a drag, geralmente, ela faz isso com batom ou com aquele delineador vermelho da mesma cor do batom. Já a Priscila Camburão, que é muito mais experiente e muito mais artística, ela usa um crayon, que é o francês para lápis. Tá bom? Nossa, depois de uma aula dessa de maquiagem, né? Matéria rock! Matéria rock, pois é. Matéria de verdade eu entendo tudo! Peraí, não. Vamos deixar claro que viadagem não tem nada a ver com cegueira, não sei o quê. É ter uma sensibilidade para maquiagem, para essas coisas, para cenário. E dentro desse... O que é que você está rindo? Hein? Eu acho que o Bira se identificou com a história. Totalmente! Ela é conhecida... Ela é conhecida como? Carlota, rainha da Caatinga. Então dentro disso, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o batom branco. Eu comecei a usar o claw, que o claw é uma maquiagem específica de palhaço, de circo. Sim. Né? E como eu trabalho com humor, como eu trabalho com essa coisa ligada mais à caracterização, ao humorismo, falei, tem tudo a ver, porque na verdade, a Priscila Camburão ela acaba sendo uma grande palhaça. Né? Claro, e é para as pessoas perceberem exatamente essa história, então a boca passou a ser branca e acabou virando massa registrada, exatamente. Evidente. Esse branco é o famoso clown usado pelos palhaços para passar na boca, só que faz aquela boca falsa de alvolta. E aqui não, é um detalhe da boca branca, como vocês estão vendo, também para fugir do clássico batom vermelho, que não tem nada a ver. Depois ele te ensina. Inclusive, tem gente que fala assim, o que você tá na boca? Você tá com pasta de dente?
Aí a gente, às vezes, né, dependendo da situação, a gente brinca, às vezes a gente dá uma resposta mais ousada. Mas uma coisa que é muito interessante é o seguinte, a Priscila Camburão, ela acabou virando uma personagem, ela acabou virando uma segunda pessoa. Claro. Quando eu estou na universidade dando aula, os alunos chegam, e aí, Gilbert, e aí, professor, e a Priscila? Quanto tempo que eu não vejo a Priscila? Eu falei, pois é, ela está dentro do armário. Está em casa descansando, porque por enquanto eles não chamaram ela para ela dar o ar na graça. Mas aí uma coisa interessante, a própria universidade, por exemplo, tem festas juninas, o CA, que é o Centro Acadêmico, me contrata para eu fazer a Priscila e para fazer a animação da festa junina dentro da própria universidade que eu trabalho, lá da UFMA, lá em Imperatriz. Então é uma coisa muito interessante essa história do respeito, né, para com o trabalho do profissional e saber separar a coisa do professor do ator, que isso é importantíssimo. Claro que é. Então, é isso. Mas aí, mas tem peruca? Tem peruca. Então vamos lá. Eu preparei aqui para você, na verdade, Jô, uma brincadeira para você perceber exatamente esse lado da transformação do ator. Claro, porque todo professor, ele na verdade ele é um grande ator. Porque ele entra em sala de aula e ele tem que se transformar. Ele tem que transformar um conteúdo desse tamanho num conteúdo desse tamanho. Então quando ele sobe ali naquela frente, ele acaba se transformando mesmo. E é mais ou menos em cima disso que eu faço. Então vamos à transformação. Os olhos já estavam pintados. Hipnotizada e sem pensar, tô me sentindo boba, doce mel. Você colocou em minha boca, doce mel. Despertando essa paixão louca. Tenho sorte e o tempo sobre mim, perigoso e fatal, não tive como fugir. O seu jogo eu joguei, apostei e não ganhei, me arrisquei nessa paixão e só feri meu coração. Tudo de amor me fez, logo me iludi. Foi só ilusão, eu sei, e ainda não sei. Come on! Thank you. Graças, obrigado, gente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Priscila Camburão, a rainha da comunicação, diretamente de Imperatriz do Maranhão, para todo o Brasil. Muito obrigado, cara. Só um minutinho, meu amor. Que gracinha. Tudo bem, meu amor? Você tá sozinho? Sozinho? Se depender de mim, vai continuar sozinho, meu amor. Muito franco. Qual sonho então é isso? Prazer em conhecê-lo, meu amor. Posso te dar um beijo? Não! Na boca! Não, porque eu ainda vou ter que fazer entrevista e já vou ficar... Gilbert! Obrigado, Gilbert Angelani! E Priscilão! Daqui a pouco a gente volta!